Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Homens invadem residência em Itamaracá e matam ex-presidiário a bala. Ocupantes de Prisma assassinam homem a tiros no bairro da Madalena. Jovem morre baleado no Tiúma de São Lourenço. 4 homens assassinados a tiros na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 5 de outubro de 2020. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas foram registrados 16 assassinatos no estado, divididos. 8 crimes ocorreram no interior e 8 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.647 assassinatos, sendo 1.462 no interior e 1.185 no Grande Recife. José Antônio de Jesus, um homem com 50 anos de idade, profissão não informada, residente na Avenida Manuel Gomes da Silva, no bairro Nossa Senhora do Ó, em Pojuca, foi assassinado a pedradas próximo à energia solar no trevo de Nossa Senhora do Ó, onde ele estava trabalhando vendendo coco verde, macaxeira e outros alimentos. Crime praticado por elementos desconhecidos. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte, já que ele, o José Antônio de Jesus, ele sempre andava com dinheiro e nenhum centavo foi encontrado com ele. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Roberto de Melo Lima, um rapaz de 31 anos de idade, profissão não informada, residente no bairro Massa Falida, em Barreiros, no litoral de Pernambuco, foi assassinado com tiro de espingarda na própria residência por 3 homens desconhecidos. O estabelecimento dele, o envolvimento dele com as drogas pode ter sido a motivação do assassinato. O corpo de Roberto de Melo Lima foi trazido aqui para Recife para o Instituto de Medicina Legal. Jonathan Cordeiro da Silva, um jovem que, segundo informações, teria envolvimento com tráfico de drogas, foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele, na rua São Miguel, em Panelas, no Agreste do estado. O que se sabe é que foram 2 homens numa motocicleta que cometeram o crime. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Mateus José da Silva, de 20 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rodovia Governador Mário Covas, pertinho do Engenho Timbuaçu, na cidade de Escada, num crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Felipe Campos Alcântara, com 25 anos de idade, este foi assassinado com disparos de arma de fogo no sítio dos Nunes, zona rural de Flores, no interior do estado, num crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um outro jovem, Bernardo Francisco de Lima, de 19 anos, foi assassinado a bala na rua Doralice Menezes de Silva, no sítio Tabosa, zona rural de João Alfredo, no interior do estado. E de acordo com informações, os suspeitos da morte do jovem foram Edivaldo Heráclio e um tal de Zé de Neuza. A motivação do crime é desconhecida e o corpo do jovem Bernardo Francisco de Lima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O trabalhador rural Geraldo de Lima Souza, com 45 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Avenida Antônio Pereira, no sítio Poço de Pedra, zona rural de Itabira, no interior do estado, num crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Estão de plantão na portaria da emergência geral do HR as recepcionistas Martinelli, de 2 Unidos, Raíssa Janaína Ramos, André Marinho, de 2 Unidos, Clécia, filha de Cátia, neta da Lúcia, Janaína Otília, esposa de Wilda Moura Metério, e Eliane, filha de Diego Geni, de Nova Descoberta. Na nova emergência clínica de plantão, Elaine Amaga e ainda de Rio Doce. Os maqueiros de plantão no HR, Sávio, André Mineral, Índio e Igor Marinho.
Agradecendo os operadores aqui da Rádio Jornal, nossos amiguinhos, Big Alves, Guto César, Chaveirinho, Camutanga, Edilson, Carlos Santos, Isaac e o nosso querido Aldo Leite, que está aqui comandando o Bandeira 2 e daqui a pouquinho vai comandar a primeira página Super Manhã, você sabendo de tudo, com o Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Estão ligados aqui na Rádio Jornal, sintonizados aqui com a gente em Ponta de Pedra, Carlos Boi da Peixaria, Paulo Regis do Caldo de Cana, Beto Fonfon, Mega O, Pedro Cozinheiro e o assessor de Dimocó, esposo de Cristina, que é filho do Sargento Noe e Dona Neta. A turma do Independente da Campina do Barreto, inclusive o Sargento Léo e Heriberto do Ouro. No bairro da Mangueira estão lá o motorista Fred e os irmãos Nilson Pereira e Lima Pereira. E Passarinho Texista no bairro de Afogados. No Beco da Carolina, em Candeias, estão o Manuel da Quitanda e o doutor advogado Paulo Lima, é filho do radialista Paulo Juruna, e também Roberto Coração de Leão do Curado 4. Os ex-atletas do time do Chumba, do Campo do Leão Macaxeira, Almírio Sargento Brasil com a esposa Jane e também Chico Pé de Pano. A rapaziada no Correio de Papo ligada com a gente, Touro, presidente do Vampiro, vice-serpa, Menino e o irmão Zenon, Dário do Colégio Unifam, Craúna, Léo do Bar, Cabral do Feiteiro, vizinho da oficina de Pai Velho, Vadinho do Bar, é o Vado Lobo Solitário, Nenete está na Rua Popular com a família e o nosso primo Sargento Fernando, todos sintonizados na jornal. E a turma do Campol, presidente Paiva e o diretor Luiz Carlos Tatu, os dois sempre ligados com a gente. Por sinal, hoje, minha gente, hoje, amanhã e quarta-feira haverá eleição para o presidente do SIMPOL, Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco. Um jovem que estava desaparecido desde o dia 30 do mês passado foi encontrado morto, esquartejado, próximo a um aterro sanitário na zona rural de Paranatama, no Agreste do estado. O Everton André da Silva Félix tinha 18 anos de idade. Ninguém sabe até agora quem teria praticado tamanha crueldade com o jovem e nem a motivação. Os restos mortais do rapaz foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. João Batista Freire, um homem com 65 anos de idade, foi assassinado com um golpe de faca peixeira no pescoço na Avenida Presidente Vargas, localidade Gogó da Gata, no centro de Sertânia. E o suspeito, o próprio irmão do idoso João Batista Freire, o senhor Paulo César Deodato Freire, de 47 anos de idade. A motivação do crime ainda é desconhecida. Vamos falar dos aniversariantes de hoje. Estão aniversariando hoje Marcos do Bolo, ele trabalha no Náutico e é amigo de Bill Palito. Dona Maria está completando hoje 78 anos de idade, mora na Avenida João de Barros. Dona Maria é mãe de Toninho e Jurandir Caldeirão. Também aniversariando hoje o Sindicato dos Papudinhos do Alto do Brasil, cujos integrantes Rogério, Peba Tarado, Zeca Carrapato, Barata Descascada, Pena Cabeça Branca e o presidente é Nandinho. São 11 anos de fundação lá do Sindicato dos Papudinhos do Alto do Brasil. E também estão aniversariando hoje Marrom do Alto Santa Isabel, irmão de Amaral. Isabelle Alves está completando 6 aninhos, é filha de Chibata do Cabo de Santo Agostinho. É amigo da família, o Alexandre, que mora em Gaibu. Davi Jorge está completando hoje 5 aninhos, ele é filho de Roberto Jorge Júnior e Camila Michele. Davi é neto do comissário Roberto Jorge, do bairro do Jardim, São Paulo. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Os sargentos João Batista da Silva, José Ribeiro de França e Nilson Bezerra da Silva. As pensionistas Maria de Lima e Silva Cavalcante, Irã Gomes de Lima e Maria das Dores Pinheiro da Silva. Homens invadem residência em Itamaracá e matam ex-presidiário a bala. Ocupantes de Prisma assassinam homem a tiros no bairro da Madalena. Jovem morre baleado no Tiúma de São Lourenço. 4 homens assassinados a tiros na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3.
Você sintoniza o Bandeira 2. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Ligadinhos na jornal também estão Júlio, o popular Caiola, a esposa dele Kelly, os filhos Pedro, Eduardo e a sogra dele, do Caiola, é Aldeci, que mora na rua 20, na Quinta-Etapa do Rio Doce, em Olinda. O cunhado dele é Kleber Roberto do Galeto, e o amigo da família é o amigo da gente, o comissário Antônio Amaro Radier. O sargento PM Everaldo Vevé tá lá no bairro de Água Fria, e haja PMs ligados na jornal, toda a rapaziada. Sargento Filho é o bagagem na estância, Sargento Nery no loteamento Conceição em Pomarelo, Sargento Jardemiro do Jardim São Paulo, Peterson de Ouro Preto e Gildo Vital, bagagem da Várzea. E também lá na Várzea ligada com a gente, Lúcia Dantas. O jovem Wellington da Silva Gomes foi atropelado e morto na BR-232 em Cachoeirinha, no Agreste, no estado, por um veículo de placa e marca não fornecidas, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Policiais militares e agentes da delegacia de Ribeirão, na Mata Sul do estado, conseguiram capturar um elemento que havia cometido um latrocínio, roubo de mote no bairro de Jordão Baixo, em Jaboatão dos Guararapes. O suspeito é de Mauro Paulo da Silva, de 21 anos de idade, mora na comunidade Muriçoca, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi preso na rua Silva Jardim, em Ribeirão. Um comparsa dele que ajudou no crime está sendo procurado pela polícia. A polícia de Bom Conselho conseguiu desarticular uma quadrilha especializada em roubos, receptação e adulteração de veículos nos estados de Alagoas e Pernambuco. Os presos foram identificados como o chefe do bando Pedro Hugo Tenório, o Guinho, José Aguinaldo da Silva, Netinho, Carlos André Ferreira, e um adolescente de 17 anos foi apreendido. E com esse bando foram apreendidos documentos de veículos, armas, munições, um assaveiro de uma locadora e uma motocicleta Bros, além de material que seria usado para a clonagem dos veículos. No sítio Souto Maior, em Paudalho, a polícia prendeu um jovem que tinha 5 mandados de prisão. Com João Gabriel da Silva, de 21 anos, foram apreendidos um revólver, colete balístico, 10 quilos de maconha, crack e também dinheiro, R$2.000. Ele foi encaminhado à delegacia de Nazaré da Mata. O cabeleireiro Givaldo Francisco de Albuquerque, com 44 anos de idade, foi alvejado por disparos de arma de fogo em frente ao estabelecimento dele, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Um ladrão anunciou um assalto, ele se assustou, tentou correr e daí foi baleado nas costas. O cabeleireiro Givaldo Francisco de Albuquerque foi socorrido no hospital Daniel Câmara, lá mesmo no Cabo de Santo Agostinho. Adilson Nunes Cavalcante, um cidadão de 62 anos de idade, residente na UR1 no Recife, ele foi baleado pertinho da residência por um elemento desconhecido. De acordo com informações, o alvo seria um sobrinho do idoso que correu. O sobrinho correu e quem dançou foi o tio. Foi baleado no braço e no tórax e socorrido na Policlínica Arnaldo Marques, no Ibura. Vladimir Diniz de Brito, com 38 anos de idade, residente na rua Vertentes do Lério, em Dois Unidos, foi agredido a golpes de faca peixeira por uma pessoa cuja identidade não foi informada e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Ao Davidson Vicente dos Santos, de 29 anos, residente na usina Mercedes, no Cabo de Santo Agostinho. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo numa tentativa de homicídio de autoria e motivos não informados e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Adilson Nunes Cavalcante, de 62 anos de idade, residente na rua Afogados da Engazeira, na Coab, no Recife. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo numa tentativa de homicídio de autoria e motivos não informados e foi socorrido na emergência do HR. Richard Anderson Lúcio de Moraes, de 22 anos de idade, foi baleado numa casa de show na Pomba do Metério. Uma confusão lá, um barulho desgraçado, meteram bala, acertando o pescoço e o ombro de Richard Anderson Lúcio de Moraes, que foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. E a polícia está tentando descobrir quem foi o autor dos disparos.
Diogo Pereira da Silva, de 21 anos de idade, residente na rua Capinópolis, no bairro dos Torrões. Ele foi baleado durante uma troca de tiros com policiais militares. Aconteceu lá mesmo nos Torrões. E ele, o Diogo Pereira da Silva, foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA do bairro, onde ele foi em seguida removido para o HR. Rafael Bertoldo da Silva, de 33 anos de idade, um rapaz de profissão informada, residente na rua Roxinol, no bairro da Iputinga, foi brutalmente espancado por elementos desconhecidos e foi socorrido no Hospital da Restauração. A jovem Renata Trindade da Silva, de 22 anos de idade, residente na rua Oswaldo Rabelo, em Goiânia, ela foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração com hematomas por todo o corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos desconhecidos. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem morre baleado no Tiúma de São Lourenço. O jovem Alex Barbosa Ferreira, ele morreu baleado na rua 10, em frente à piscina de Pileu, no bairro de Tiúma, em São Lourenço da Mata. Homens no carro não identificados cometeram crime. As informações dão conta de que ele, momentos antes, havia discutido dentro da piscina com o tal de Vitor. E esse Vitor é suspeito de cometer o assassinato. O corpo do jovem Alex Barbosa Ferreira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agente do IML e os tiras da Força Tarefa do DHPP. Ocupantes de Prisma assassinam homem a tiros no bairro da Madalena. A vítima, Cristiano Sobral da Silva, de 46 anos de idade, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo ontem à tarde, na rua Campos Salles, comunidade do Cardoso, no bairro da Madalena, por ocupantes de um carro Prisma branco, e um dos elementos teria sido identificado como sendo o tal de Rafinha. De acordo com informações, a vítima seria usuária de drogas. O corpo do homem, que ainda chegou a ser levado para o Hospital Getúlio Vargas, foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Genildo Oliveira da Silva, com 51 anos, residente no sítio São Brás, perto da Arena de Pernambuco, foi atropelado por um veículo não identificado e socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Severino Martins Viana, de 55 anos, residente no Engenho Fortaleza, em Escada, sofreu um acidente de motocicleta e foi trazido para o Hospital da Restauração. Valdemiro de Lima, de 20 anos, residente no sítio Rendeiro, zona rural de Riacho das Almas, foi trazido para o HR muito machucado, vítima de um acidente de motocicleta. Também vítima de acidente de moto foi socorrida no HR Vaneide dos Santos Lima, de 22 anos de idade, residente no sítio Broca, zona rural de Itaíba. Tiago Augusto do Nascimento, de 20 anos, residente na rua Boa Vista, em São Benedito do Sul, no interior do estado, também foi vítima de um acidente de moto e trazido para Recife para o HR. Fábio Manuel da Silva Filho, residente no sítio Paquevira, zona rural de Macaparana, também sofreu um acidente de motocicleta e foi trazido para Recife para o HR. Mais uma vítima de um acidente de moto deu entrada na restauração. Antônio José dos Santos, de 54 anos de idade, residente no bairro Nossa Senhora, em Moreno. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Homens invadem residência em Itamaracá e matam ex-presidiário a bala. A vítima, Severino Tavares da Silva Júnior, com 28 anos. Ele morava na rua Ana Lúcia Barros Cabral, na comunidade de Jaguaribe, em Itamaracá. Estava em casa com a esposa e o filho quando elementos desconhecidos invadiram uma residência e o mataram com disparos de arma de fogo de diversos calibres. De acordo com informações, Severino Tavares da Silva Júnior já havia tirado cadeia e estaria envolvido com tráfico de drogas. Na semana passada, ele havia discutido com pessoas lá da localidade. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! 4 homens assassinados a tiros na cidade do Cabo de Santo Agostinho.
O primeiro caso aconteceu na primeira travessa da rua José Paulo da Cunha, pertinho da caixa d'água no bairro da Charnequinha, no Cabo de Santo Agostinho. A vítima, um ex-presidiário e usuário de drogas, Márcio Luiz dos Santos, de 28 anos de idade. Ele foi assassinado a tiros por um elemento que foi detido logo em seguida por policiais militares. O suspeito, identificado como Robson Souza Marinho. De acordo com informações, o crime se deu após uma discussão, barulho em um bar. E outras informações dão conta de que a vítima teria envolvimento com uma facção criminosa denominada CLS, Comando do Litoral Sul, ligado ao tráfico de drogas. O corpo de Márcio Luiz dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E os 3 outros homens assassinados no Cabo de Santo Agostinho, a 4ª pessoa morta. As vítimas foram Antônio José Castro da Silva, de 49 anos, Ronaldo Sino Gomes, 48 anos, e Elisomar José da Silva, 46 anos. Os 3 foram assassinados. Foi um triplo homicídio que aconteceu em um bar pertinho da casa do filho do Antônio, na rua 6, no bairro São Francisco, no Cabo de Santo Agostinho. 3 homens desconhecidos meteram bala nas vítimas. Antônio José Castro da Silva morreu na hora. Elisomar e Ronaldo ainda chegou a ser trazidos para o Hospital da Restauração, mas não resistiram e morreram. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte AM 780 FM 90.3.